Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos e misturados, feito pão amanteigado. Mais uma vez estamos aqui nos alimentando da palavra de Deus. E hoje é isso aí. E hoje nós vamos falar sobre o sal da terra. Eu e você somos o sal da terra, isso mesmo. Se você estiver gostando do conteúdo do nosso canal, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, tá bom? Compartilhe nossos vídeos em nome do Senhor Jesus. Mas lembrando, se você estiver gostando, tá bom? Se você não estiver gostando, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Também, tá? Lembrando que eu sou o Bispo Nilton, sou aqui de São Paulo. Pregamos a palavra de Deus e eu espero que você esteja se alimentando desta palavra, que é o que me resgatou da sarjeta que eu vivi, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Bom, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for íspido, com que há de salgar? Para que mais nada preste, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Marcos 9, 50. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que abundareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros? Lucas capítulo 4, versículos 34 e 35. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se abundará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançar-no fora, quem tem ouvidos que ouça para ouvir, que ouça. Bom, aqui nós estamos falando sobre a parábola do sal. Na parábola do sal da terra, segundo o registro de Mateus, foi parte do sermão da montanha ministrado por Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 13. Porém, Jesus deve ter um ensino em diversas ocasiões, e que públicos diferentes, e ouviram, pois, Marcos e Lucas, capítulo 9, versículo 50, e Lucas 14, 34 e 35, Marcos a registrou após o questionamento do que os discípulos sobre o que seria maior entre eles. Marcos, capítulo 9, versículo 33 ao 37. Era essa parábola, era essa mesma parábola, com Jesus dizendo aos discípulos: tende sal entre vós mesmos, e paz uns para com os outros, enquanto que Lucas registrou essa parábola após a parábola da Torre do Rei. A utilidade do sal naqueles dias, queridos, praticamente era a mesma dos dias atuais. Temperar e conservar. O sal age de uma forma discreta. Aleluia. Não conseguimos vê-los trabalhando, mas percebemos claramente o seu resultado. Antigamente, quando ainda não havia os aparelhos de refrigeração ou fabricação de gelo, era através do sal que preservava os alimentos, inclusive os peixes que vinham do mar da Galiléia para Jerusalém, que ficavam a cerca de 160 quilômetros de distância. O sal ele sempre foi usado na época que antigamente, irmão, não tinha geladeira. Não tinha geladeira. E o sal era usado para conservar carnes, conservar peixes e assim sucessivamente. Com isso, Jesus ensinando, com isso, Jesus estava ensinando que os seus discípulos teriam a missão de influenciar. Aleluia. Eu e você temos a função de influenciar. Eu e você somos influenciadores.
Aleluia. Glória a Deus. Eu e você temos a missão de influenciar. Edito, o sabor do mundo teria também a missão de retardar o apodrecimento moral e ético da sociedade. Através de sua presença ali. Com certeza, sem a presença da igreja aqui, em vez no mundo, estaria muito mais deteriorado. Se eu e você formos arrancados da face da terra, o mundo vai se tornar 1000 vezes pior. A igreja retarda a decadência da presença de princípios. E o fundamento do que não pode ser perdido. Até porque, queridos, essa era uma das principais características do sal. A transformação completa do ambiente em que está colocado. Eu e você, nós precisamos ser totalmente influenciadores. Eu e você, nós somos o sal da terra. Aonde nós somos colocados, nós somos diferente. Eu e você somos sal. E sal, ele é diferente. O verdadeiro sal. Mas tem aquele sal que ele é salgado demais. Tem aquele sal que ele é muito, aleluia, cheio de coisinha. Cheio de balela. Que muitas das vezes não consegue nem salvar as pessoas da sua própria casa. Isso é um perigo. Pessoas que dizem que servem a Deus, mas na verdade são salgados demais. Nós aprendemos aqui nas Escrituras. Se o sal, quando você faz uma comida, se você salgar demais ela, não serve para mais nada, tem que jogar fora. Mesma coisa é a forma que você e eu fazemos para que a obra do Deus soberano cresça. Mas tem muitas pessoas que, em vez de ganhar as pessoas para Cristo, elas têm afastado as pessoas da presença de Deus. A pergunta que mais fazem: como que o sal pode perder o sabor se é cloreto de sódio, composto e estável? É muito forte isso, irmãos. É muito forte o que Deus está falando conosco através dessa palavra. Aleluia. Uma questão é ser estendida ao nosso sal refinado. Não perde o sabor com o tempo, mas o sal não refinado do mar morto perdia. Por isso acontece que, devido a misturas de outros materiais e minerais que há naquela superfície, quando não retirados e tratados, esses minerais contaminam e absorvem a sua salinidade. Com isso, ele fica literalmente imprestável, tendo apenas aparência de sal, porém sem sabor, segundo o Antigo Testamento. Até hoje é comum ver pilhas de sal. Até hoje é comum ver pilhas de sal espalhada em toda aquela região, devido ao sal ficar incolso. A cidade de Ostracina, na fronteira do Egito, também era uma importante fonte de sal. Mas o sal do Mar Morto era mais utilizado naquela época. E se não passasse por esse tratamento, poderia sim perder o sabor. Uma coisa que precisamos entender aqui, que é: para o sal conseguir combater a deterioração, primeiro ele próprio não precisa ser deteriorado. Se você misturar o sal com qualquer outro material, com cal, por exemplo, ele não consegue mais conservar. Ou seja, suas propriedades características não podem ser adulteradas. A partir do momento que ele mesmo já não tem mais a sua preservação ou integridade, ele perde a capacidade de combater o apodrecimento.
O que eu quero que você entenda com esta palavra? Que eu e você somos sal desta terra. E nós não podemos perder a propriedade de conservar o que é para ser conservado. Eu digo que, na nota também, que apenas os escritos de Mateus, que foi o único entre os escritos sinóticos que havia sido discípulos de Jesus e, portanto, presenciou quando esse discurso aconteceu. Esta informação que Jesus mandou aos discípulos fosse o sal da terra. Jesus, ele quer que eu e você seja o sal da terra. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Lucas e Marcos apenas iniciam a parábola dizendo: o sal é bom. Diante disso, meus queridos, entendemos que o valor do sal estava totalmente ligado ao sabor do mesmo. Ou seja, seguidores de Jesus que perdem as características do sal em sua trajetória cristã acaba perdendo também a utilidade no cumprimento da missão. Ser lançado fora, ser pisado pelos homens, significa que menos que discípulos cumprissem a sua função no mundo, corriam o risco de perder suas utilidades entre as pessoas e a capacidade de influenciar no meio onde viviam. Você está vendo, irmãos? Se eu e você, nós caímos na besteira de perder o sal, de perder a influência, que nós somos influenciadores, irmãos. Eu e você que somos cristãos, nós somos influenciadores. As pessoas se espelham em você, as pessoas se espelham em mim. Qual é a forma que você está conduzindo o que Deus falou para você no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13? Nós temos que ser o sal da terra. Nós precisamos ser pessoas diferentes, ser cristãos verdadeiros, não como tem muitos aí, muitos cristãos mentirosos, pessoas que mentem. Pessoa diz que serve a Deus, mas é mentiroso. Diz que ama a Deus acima de todas as coisas, mas é avarento. Provavelmente a declaração que seria pisado pelos homens falava sobre a esterilidade que acontece no caminho quando lançavam o sal dali. No Antigo Testamento, se lemos que tempos antigos derramavam sal nos terrenos dos inimigos, para que aquelas terras se tornassem improdutivas. Oh glória! Oh glória! Está situado no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 45, Deuteronômios, capítulo 29, versículo 22, e Sofonias, capítulo 2, versículo 9. Como não havia asfalto na época, isso aqui é forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. Como não havia asfalto na época, a pavimentação era feita apenas com pedras. E nos caminhos não podiam crescer plantações para não atrapalhar a passagem. Pode ser que a aplicação do sal nesses caminhos impedisse plantas ali nascerem. Como comenta o discípulo que perde o seu sabor, desce de preservador da sociedade material, da pavimentação das estradas. Que decadência! Que decadência! O discípulo, ele perde o sabor, ele cai de preservador da sociedade a material pavimentação das estradas. Tragicamente, a pergunta que fica é: se o sal perde o sabor, como restaurar?
Se o sal perdeu o sabor, como restaurar? Não pretendia ter uma resposta, pois o sal perdesse o seu sabor, não poderia mais ser recuperado. Um discípulo de Jesus só conseguiria influenciar o ambiente onde vive se não permitir que percam as suas virtudes. Um cristão íspido é um cristão inútil. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é um cristão útil ou você é um cristão inútil? Quem é você? Você é vaso de honra ou você é vaso de desonra? Quem é você na presença de Deus? Vaso de honra ou vaso de desonra? Vaso de barro, vaso de prata, vaso de ouro? O que você é na presença de Deus? Quem é você na presença de Deus? Quem sou eu na presença de Deus? Quem somos na presença de Deus? Há mais algumas aplicações interessantes aqui falando sobre o sal, sobre a figura do sal a ser mencionadas. Em primeiro lugar, o sal nunca é o alimento. Deixa eu fazer uma pausa aqui só para me explicar uma coisa. Você já percebeu quando você vai no supermercado, você faz todas as suas compras. Lá você compra arroz, feijão, macarrão, óleo, carne, massa de tomate, tempero. Mas e o sal? Onde está o sal? O sal ele fica escondido no supermercado. Ele fica numa área de baixo. Mas sem o sal, se você levar tudo e você não levar o sal, fica difícil você comer um feijão sem sal. Fica difícil você comer uma carne sem sal. Fica difícil de você comer. Mas se tiver muito salgado, não presta para mais nada, querido. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Glória a Deus. Existe apenas para destacá-lo no momento do modo. Não, nós não somos o alimento é Cristo. A nossa função é apenas colocá-lo em destaque. A minha função e a tua função é colocarmos Cristo em destaque. Segundo a presença excessiva, a ausência considerável do sal compromete uma refeição, reputação do alimento. Imagine, por exemplo, queridos, alguém degustando um peixe que é muito conhecido. Imagine comigo. Imagine uma pessoa degustando um peixe que ele é muito conhecido. Porém, mal temperado. Certamente as pessoas logo poderão colocar em questionamento se aquele peixe é bom mesmo, caso nunca tivesse experimentado. Assim também acontece quando alguém que nunca conheceu Cristo conhece o cristão. Que exemplo eu e você estamos dando? Que espécie de cristãos somos nós? Que qualidade de servos somos nós? Se falharmos excedermos a nossa medida de nós mesmos, podemos comprometer a impressão das pessoas. Isso aqui é forte, hein? Terão o evangelho por causa de nós. O evangelho, eu e você que somos cristãos, nós é quem pregamos, falamos quem é Jesus. Imagina eu dizer que eu sou cristão. O bispo lá, o bispo Newton, ele falou que ele é cristão, mas ele fala palavrão.
Como é que fica o nome de Deus nessa história? Por fim, há uma similaridade muito interessante entre o efeito do sal e o efeito que os discípulos de Jesus devem produzir no mundo. Discípulo de Jesus, ele tem que produzir o que é bom. O sal provoca sede. Isso aqui é tremendo, hein? Assim também devemos produzir no mundo em que vivemos nessa sede necessária. Nós temos que produzir sede nas pessoas. Sede de ouvir a palavra de Deus. Sede de ouvir a palavra de Deus. Sede de ser praticante da palavra de Deus. Para que as pessoas se interessem através de nós a beberem águas que bebemos. A saber que Jesus Cristo é a água da vida. Essa é a minha função e a sua função como discípulo de Cristo. Levar as pessoas a sentir sede de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Quantas e quantas pessoas estão precisando de uma pessoa como você, como eu, que não tem medo de botar a cara a tapa para falar desse Jesus. Que espécie de sal é você? Que espécie de cristão é você, amigo? Você é aquele que é muito religioso? Ou você é aquele muito liberal? Nós temos que ser imitadores de Cristo. A pergunta que eu quero fazer: se fosse Jesus, o que ele faria no seu lugar? Aí no seu trabalho, na empresa onde você trabalha, as perseguições que você passa, você tem dado exemplo de um bom cristão? Ou de repente, você que está vendo esse vídeo, de repente, como você está recebendo essa mensagem? O que você está pensando sobre o Bispo Newton? O que é que você está falando em seu pensamento sobre o Bispo Newton? Faz uma prova de Deus aí. Faz uma prova de Deus para saber se Deus é ou não é na vida do Bispo Newton. Pode fazer. Pode fazer. Sabe essa situação que você está vivendo? Você se encontra que nem Jacó. Está lá no Val do Jaboque. Está lutando com o anjo e lutando com os homens. Só que na hora de descansar, as pedras que se jogam em você, você simplesmente pega as pedras e faz de travesseiro. Amém? É isso aí. Você que ficou até o final desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, tá? Clica aí no joinha aí, deixa o joinha para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você pode, por favor. Vamos ser discípulos de Jesus verdadeiros. Amém? Oração final para finalizar esse vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus, Pai, essa pessoa que ouviu esta ministração, abençoa a vida dela, dele, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Conto com vocês, hein? Ó, o próximo vídeo vai ser forte. Eu vou falar sobre a candeia. Vou falar sobre a candeia. Não perca essa série. Vai ser uma série. Nós iremos falar sobre as parábolas de Jesus. Começamos a falar sobre a parábola do sal da terra. Tá? Que nós venhamos ser imitadores de Cristo em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. Beijo no coração de todos
e até o próximo vídeo e até a próxima live também, em nome do Senhor Jesus.